Bom dia, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Clara, faço parte do grupo de pesquisa de extensão fora da sala de aula e fiquei com o capítulo 5 do livro Educação como Prioridade, do Darcy Ribeiro. Meu capítulo é A Lei da Educação e ele vem também com subtópicos. A Lei da Educação, Educação para a Modernidade, a Nova Lei da Educação, o projeto da Câmara, o substitutivo do Senado e a ameaça mortal. Logo no início do texto, na parte que diz respeito à lei da educação, Darcy Ribeiro traz na íntegra, o livro traz integralmente o discurso que foi feito no Senado da época da apresentação da proposta da Lei de Diretrizes e Bases, que seria sancionada, promulgada em definitivo em 1996, e com muitas mudanças no que diz respeito ao texto original. Logo nos primeiros parágrafos, Darcy Ribeiro deixa clara a sua insatisfação com o processo de escolarização brasileiro. Na página 188 do PDF, vem assim: atentem bem, senhores senadores. Não falo da educação das regiões mais pobres do Brasil. Falo da educação em São Paulo ou no Rio. Se me referisse às áreas mais carentes, diria que a maior parte de seu alunado não completa a segunda série do ensino fundamental. Sua instrução se reduz a desenhar o próprio nome. Essa é, aliás, comprovadamente, a condição da maioria dos brasileiros em idade adulta. São analfabetos funcionais, são iletrados porque incapazes de receber ou de dar qualquer informação escrita. Então, ele deixa claro, ele faz a denúncia referente a como que o processo de escolarização é ruim e que não atende às classes populares. Na página seguinte, 189, ele ainda faz uma importante denúncia referente a como também isso é trabalhado, de que forma essa má educação fornecida também se torna uma forma de culpabilizar as pessoas que recebem essa educação. Isto se dá em razão da escandalosa inadequação entre a escola brasileira e seu aluno majoritário. Ela funciona como se sua tarefa fosse alfabetizar as crianças das camadas favorecidas, porque só estas progridem no estudo. As crianças que vêm de famílias que não tiveram escolaridade prévia fracassam, não por culpa ou incapacidade das próprias, mas em razão da hostilidade real, ainda que inconfessada, da nossa escola pública e seu alunado, pobre ou negro. Pior ainda se negro e pobre, como ocorre com tantíssimos brasileiros. Esse mecanismo de exclusão funciona com base na pedagogia fútil e inútil que prevalece no Brasil, segundo a qual a criança pobre é culpada de seu fracasso escolar, porque não chega à escola com o nível de preparação mínimo necessário para a alfabetização. E a imensa maioria dos que, não estando prontos, são ilhados e tratados como caso perdido. Ao fim do ano, todas são submetidas a exames. Aquela minoria passa a segunda série. Ou seja, a escola pensada para as classes trabalhadoras é a partir da manutenção de estruturas de poder. Ela não é pensada para uma oferta adequada à classe trabalhadora. Ela não é em nenhum momento pensada sob o ponto de vista da necessidade dos alunos e alunas oriundos da classe trabalhadora. Então, se elas não conseguem com êxito serem alfabetizadas, é culpa delas, ou porque não têm interesse, porque não querem nada, porque não quer estudar, ou porque a família não auxilia, a família não chega junto. Só que se esquece não, porque isso é óbvio que isso é levado em conta, mas não é pensado para esse propósito, que para uma criança de classe trabalhadora ela enfrenta outras questões para além de aprender a ler e escrever.
muitas das vezes não consegue fazer uma alimentação decente. Então, conta exclusivamente com a alimentação recebida pela escola. Então, são crianças que já começam com uma dificuldade básica, que é se alimentar. E se você está com fome, você não aprende. Se você está com fome, você não consegue pensar. E isso é totalmente desconsiderado. Na verdade, não é que seja desconsiderado, isso é proposital, já que a escola ela já é pensada para uma certa classe popular. Uma certa classe popular não, é pensada para a manutenção das classes populares sendo subalternizadas. Aí mais adiante, ele deixa bem claro que na página 191 ele vai trazer três pontos que ele considera como essenciais no que diz respeito à educação brasileira. E aí ele fala assim, 3 carências essenciais da escola brasileira com respeito ao seu alunário majoritário, ressalto entre todos. Então, ele deixa bem claro que há muito mais carências, mas existe um ponto focal em 3 situações. A de espaço, a de tempo e a de capacitação do magistério. E ele coloca da seguinte maneira: espaço para que as atividades escolares se exerçam também fora da sala de aula, concebendo a educação como uma atenção global ao desenvolvimento físico e cultural da criança. Ou seja, Darcy Ribeiro pontua o que sempre é tratado por nós que estudamos os espaços não escolares. A educação, ela não se dá exclusivamente dentro da sala de aula. Toda relação social é uma relação pedagógica. Logo, ele não entende que só o espaço da sala de aula, aquele local circunscrito, é que funciona como educação. Educação se dá tanto dentro como fora da sala de aula. A educação ela precisa ser entendida a partir de uma atenção global. Por quê? Porque não é só o desenvolvimento intelectual. É o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento físico e o desenvolvimento cultural. A de tempo. Ele deixa bem claro, tempo para que cada aluno possa ter aquela atenção específica e aquela convivência continuada, que o habilite a compreender a fala da norma culta da professora, tão diferente da que ele aprendeu em casa, e para que compreenda as exigências do aprendizado escolar, tão diferentes elas também das formas habituais de transmissão oral da cultura que ele está habituado. Então, ele não invalida a educação que a criança recebe fora do âmbito escolar. E é o que acaba acontecendo majoritariamente quando esse aluno chega à escola. Porque ele fala errado, porque ele se comporta errado, porque ele sente errado, ele faz tudo errado, dentro da visão mais geral. Então, quando ele diz que essa criança precisa de tempo para que ela possa fazer uma interlocução do que ela traz com o que ela vai entrar em contato. E ela entender que cada espaço tem a sua forma de proceder. E isso também reflete na promoção da educação fora da sala de aula, porque requer que a gente planeje outras formas, outras atividades, outras perspectivas para que esse aluno se desenvolva aquilo que ele tem de melhor. Mas para que essas práticas sejam organizadas, a escola precisa entender o perfil daquele grupo. Né? Os profissionais da educação precisam entender o perfil daquele grupo. E para isso você precisa de tempo. Então ele coloca ali que tem que ter espaço e tem que ter tempo. E o tempo seria a educação integral. E a educação integral, dentro de uma perspectiva que não é ficar só fazendo exercícios escolares, é você realizar outras atividades que possam dialogar com esses exercícios escolares, ok, mas que a preferência é que essas atividades dialoguem com o cotidiano desse aluno, com a realidade dele. E capacitação do magistério, porque você não tem como fazer qualquer coisa na área da educação
se os profissionais da educação não estiverem capacitados. E a partir dessa lógica de espaço, de tempo, de capacitação, é que vem os CIEPs. O CIEP seria a estrutura arquitetônica, a estrutura física, aonde você vai ter espaço, você vai ter tempo e você vai ter o profissional capacitado. E o CIEP ele é entendido como um padrão de escola de mundo civilizado, que integra educação, saúde e assistência social. Então,